Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, como vários outros episódios, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você já fez alguma permuta no seu dia a dia? É isso mesmo, você que é empresário ou não, se você já negociou algo, você já deve ter feito alguma permuta e hoje a gente vai falar sobre isso aqui no BH Podcast. Mas antes, eu quero te fazer um convite para você que quer gravar o seu próprio podcast em uma estrutura como essa, pronta para você chegar e gravar. Basta você entrar em contato com o Estúdio RVL, esse ambiente onde nós estamos gravando e tudo pronto para você chegar e gravar, ativar o seu podcast aqui em Belo Horizonte. Você não precisa se preocupar com nada de parte técnica, de iluminação, áudio e vídeo. Basta chegar e gravar e focar no que é mais importante, que é seu convidado e o seu conteúdo. Então é isso, fica a dica, Estúdio RVL. Siga, entre em contato e conheça o Estúdio RVL. Voltando para o BH Podcast, para o episódio de hoje, eu vou apresentar a nossa convidada, que vai trazer algumas dicas para você aí do universo corporativo e, além disso, apresentar a história dela como empreendedora, né? Nossa convidada de hoje é formada em gestão de RH e pós-graduada em pedagogia empresarial. É proprietária do Centro de Formação de Condutores Sistema e proprietária também de uma das franquias da Trox em BH. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Leandro. Oportunidade de estar aqui com vocês. Ótima para poder falar desse universo de permuta corporativa para os empresários e compartilhar um pouco da minha história como empreendedora. Muito bom. Eu já achei super interessante aqui, logo na sua apresentação, pedagogia empresarial. Me conta mais sobre esse curso, É um, porque a gente ouve falar sobre pedagogia e cursos na área empresarial. Me sim, conta mais sobre ele. é um curso voltado para a gente aprender desde o início, né, de uma forma pedagógica mesmo, essa história do empreendedorismo, do empreendedor e nos ajudar a entender os métodos e os processos que isso envolve. Então, eu fui fazer esse curso porque tive a oportunidade de ser empreendedora muito cedo e não sabia nada. Então, eu falei, eu preciso começar de algum lugar. Então, eu comecei pela pedagogia empresarial, num curso de pós-graduação que me deu bastante base para tratar o assunto na minha empresa já nessa época. Que legal. E essa veia empreendedora, né, sempre foi presente na sua família ou foi algo que você foi desenvolvendo com o tempo? Então, minha família é uma família tradicional e bem tradicional, então não tinha nada de empreendedorismo, né? Eu que fui ali desbravador do processo. E de uma família humilde, eu tive algumas oportunidades e fui buscar, mas não tenho uma raiz empreendedora familiar, não. Eu vejo que a maior parte dos empresários, né, empreendedores no Brasil, às vezes vem de uma família mais tradicional, igual você comentou, e eles precisam de literalmente abrir um caminho, né, para superar os desafios, começar a empreender. E como é que foi a sua trajetória? Você teve apoio ou foi mais aquela linha de falar assim, nó, foi suado, mas alcancei? Não, sempre tive um apoio familiar no sentido enquanto pessoa, mas o meu pai era tão tradicional que ele falava assim: minha filha, você precisa ter uma carteira assinada, você tem que ser CLT. E eu falava: não, pai, mas eu vou ganhar mais sendo comissionado ou qualquer outro estilo que fugia desse CLT. Então ele é muito tradicional nessa época. Ele falava comigo, mas é muito arriscado. Eu falava, pai, mas a vida é feita de riscos. E a vida empreendedora é feita de riscos, né? Mas, tirando essa parte, eu sempre fui apoiada. Eu tive bastante apoio aí nesse processo dos meus pais e da minha família de modo geral. Então, nesse quesito foi simples, mas eu tive que desbravar aí os conceitos familiares que vinham junto com essa tradição. Então, para ser empreendedor numa família tradicional, você é o cara que arrisca, que está fazendo loucura, que está arriscando muito. É mais aquele lado de mudar a cultura, né? Às vezes é Sim. tudo muito padrão do CLT, eu mesmo passei por isso também. Eu venho de uma família que não empreendia, eu não tinha. O meu pai e minha mãe nunca empreenderam, né? Meu pai trabalhava CLT, minha mãe era do lar. Então, quando eu comecei nessa ideia, né? Nossa, eu vou começar a empreender ali com uns 15, 17 anos, pensando de alguma forma, nem sabia por onde começar também, mas já sabia que tinha que ser diferente. Não poderia ser só o CLT.
E eu comecei a ver os desafios, mas o principal desafio é essa mudança de cultura. Como que você lidou com essa diferença, assim, às vezes, de pessoas incentivando ao CLT e o que te motivou a continuar permanecendo, né, como empreendedora, como empresária? A possibilidade de crescimento, de flexibilidade, né? Enquanto empreendedor, muito embora muita gente fale, o empreendedor trabalha muito, mas ele também tem alguns privilégios. E bem feito, o empreendedorismo também gera oportunidade para outras pessoas. Hoje eu tenho 12 funcionários, então são 12 famílias que dependem do meu empreendedorismo. Então, isso também foi uma coisa que me motivou a continuar arriscando, né? E eu costumo brincar com meu marido que é assim, é tipo uma família que tem um músico, aí a família toda tradicional, todo mundo CLT ou concursados, de repente vem uma pessoa e fala, você é músico. Não tem muito aquela coisa assim, né? Às vezes a família fala, vai, mas não é um vai mesmo, vai dar certo. Então a gente é meio solitário nesse processo, Nossa, né? Mas, no final das contas, quando você consegue atingir determinado patamar, a família reconhece, fala, que bom que você foi por esse caminho, ainda né? bem, né, quando dá Tem um emprego certo. aí para mim. Isso acontece muito É, mesmo. E, Fernanda, aqui no início da sua apresentação eu comentei sobre 12 empresas, né? Para a gente já começar esse episódio, vamos compartilhar aqui o arroba, né, do seu perfil, principalmente, para quem sim, já quiser conhecer o seu trabalho, e também da Autoescola Sistema. Né? A Autoescola é um excelente. centro de formação de condutores. Sim. Compartilha aí pra gente. Bom, a Trox, né, a permuta corporativa, é a franquia que eu domino hoje, que eu tomo conta. E o meu perfil como permuta corporativa é Fernanda underline permutas corporativas. Mas a Trox também tem alguns perfis, depende da agência. Então, a minha agência é a BH02, Trox underline BH02. E o perfil oficial da Trox é arroba seja Trox. Então, Hum, somos uma equipe aí com vários perfis, mas que se comunicam. Muito bom. E a autoescola arroba autoescola sistema. Nesse momento a gente está em promoção, então entra Ó, lá, legal. curte a página e já compartilha lá o que você quer, se você quer se habilitar. Então quer dizer que quem está acompanhando aqui, se seguir o perfil do Instagram lá agora, visualizar onde que tá essa promoção, Stories, Feed. Tá no Stories, tá no feed, nós estamos numa semana promocional, que já é uma tradição na autoescola fazer esses períodos, né, específicos aí, para que a carteira seja mais acessível para a maioria dos candidatos. Então, Muito nesse momento, corre lá que você vai pegar um preço super especial. legal. E principalmente para quem está ali na região central, né, de Belo Horizonte. Sim, mas nosso público hoje desloca É de mesmo? vários lugares. Primeiro que a região central é um ponto de circulação, né? Muita gente saindo, trabalhando, ou estudando. E também porque pelo valor, pelo perfil da empresa, por indicação, muita gente sai do bairro e pega uma condução e vai tirar a carteira. Que ótimo. Quando a condição é boa, a pessoa não mede Vai, esforço, né, vai. Que E legal. pela permuta também, né? É mais viável a pessoa deslocar, às vezes, para usar um pacote em permuta. Legal, bom que você já tocou no assunto de permuta, né? Eu abri esse episódio comentando que você que está assistindo esse episódio no YouTube ou acompanhando em uma das plataformas de áudio já deve ter feito permuta em algum momento. Eu mesmo já fiz. Só que agora eu estou mudando o meu jeito de fazer permuta, porque eu conheci a Trox e a Fernanda também me apresentou os detalhes de como funciona essa plataforma. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas antes eu queria saber também, Fernanda, como que você entrou nesse universo de permuta e quando que isso começou, né? Então, a minha primeira permuta mesmo foi o plano de negócio para abrir a autoescola. Foi a primeira permuta que eu fiz na vida, assim, é, profissionalmente falando, né? Então, eu troquei um pacote de autoescola por um plano de negócio, alguém que me apresentasse algo estruturado, bem feito e compactado. Dali para frente, antes de abrir a autoescola, nós perguntamos a placa a placa da portaria, né? Que era uma placa específica que o Detran exigia. Então, a gente estava ali naquele momento de investir como empreendedor e tal. E aí a placa custava, sei lá, R$ 1.000. E aí chegou o serralheiro e falou: essa placa fica em tanto, me deu um orçamento, e a gente com o orçamento apertado, eu falei com ele: você não quer tirar uma carteira, não? Aí ele falou assim: uai, como que seria isso?
Aí ele pegou, aí eu expliquei, eu falei, eu te dou o pacote para você tirar a sua habilitação e você faz a placa. Ele falou, eu topo. E foi assim, a gente começou a fazer pequenas permutas bilaterais, né? Um Bilaterais. trocando com o outro. Então eu oferecia algo para você, você me oferecia algo, os valores batiam e a gente trocava. E aí eu quis um universo mais profissional, mais específico, que me desse mais oportunidade de permutar. E aí foi quando eu comecei com a plataforma da Trox. Muito bom. Essa que é a diferença. Quando eu trabalhava com permutas da maneira padrão, era bilateral, ou seja, eu oferecia um serviço e a pessoa retornava com o serviço que ela me oferecia. Como que funciona esse formato multilateral? Já que você comentou agora, a gente já pode entrar nesse assunto, né, do que é Podemos. um multilateral. Multilateral é um banco de permutas. Pensa num banco. Você vai lá, vende seu produto ou serviço, coloca o crédito lá na sua conta e quando você for comprar, você tira o crédito e compra de quem está ofertando determinado produto ou serviço. Você não precisa de comprar de quem você vendeu, por exemplo. Porque, como ela é multilateral, o crédito está lá e você compra onde você achar conveniente, de acordo com o que está sendo ofertado. Então, esse é o grande lance dela ser multilateral. Por quê? Porque independe dos valores negociados. Eu posso vender algo de 10 mil reais e comprar vários algo de 1.000 reais. Ou eu Legal? posso fazer o inverso. Eu posso vender várias coisas de 1.000 reais, acumular 10 mil reais e comprar algo de porte maior. Então, a permuta multilateral faz essa comunicação através de um sistema digital e seguro, que tem lastro das informações, você tem extrato, igual uma conta bancária mesmo. E o melhor, né? A Trox tem um gerenciamento, que são gestores de contas. Eu sou uma delas, a minha equipe tem outros gestores que fazem o acompanhamento de você enquanto empresário e te dá quase que uma mentoria. Te ensina a vender um produto de uma forma mais facilitada, te ensina a comprar de um fornecedor que você realmente precisa e olhar para a permuta como oportunidade que ela é. Né? Não como só uma venda ou uma compra. Não, ela é muito mais que isso. Ela é network, ela é relacionamento. Então, quando começamos a autoescola, eu acessei muito a permuta aí, nesse momento eu era associada, para me qualificar enquanto empreendedora. Então, eu acessei o pessoal dos cursos, das mentorias, dos coaches e tudo quanto é área de conhecimento que tem disponível na plataforma para preparar o terreno da minha empresa autoescola para que eu pudesse delegar mais, Sim. crescer enquanto empresa e chegasse no momento que eu falasse, vou ter uma segunda empresa. E essa segunda empresa foi a franquia de permuta, porque já era uma coisa que estava inserida ali no meu meio. Eu já lidava com isso enquanto associado, falei, pode ser uma coisa boa de se Interessante. explorar, né? E de fato é. E aí, inclusive a Trox, né, tem franquias espalhadas pelo Brasil, porque os empreendedores, que às vezes têm outros ramos de atividade, resolveram investir também, porque entenderam que é um nicho a ser explorado. Mas antes de ir para essa etapa de ter uma segunda empresa, eu tive que ter uma primeira empresa saudável. Uma Legal. primeira empresa que eu pudesse deixar de ser o que eu chamo de eu-presário. Aquilo que Sim. eu fico consumida pelo negócio e não tenho tempo de pensar em estratégia, não tenho tempo de pensar em qualificação ou de outras formas de aplicação de conteúdos dentro da minha empresa. Então, eu tive que sair desse patamar de empresário preso, que a gente tem as oportunidades, se torna empresário, mas às vezes não aprende como ser um bom empresário. E muitas vezes, Leandro, a gente não aprende porque não tem caixa para aprender, né? Sim. Você vive um dia a dia da empresa ali que você vende, compra, paga funcionário, paga o seu fornecedor, atende o seu cliente, mas na hora que você fecha o caixa, tá meio que empatada ali, não tá tendo um lucro que sobra para você olhar e falar, vou investir numa mentoria, vou investir numa Totalmente. consultoria, vou investir num treinamento aqui para os meus funcionários, vou qualificar esse pessoal para eles poderem render mais. E eu me vi durante alguns anos nesse patamar, sendo empresária, mas presa no negócio e o negócio ali estacionado ou não tendo escala. E aí eu falei, não, eu quero mais. E aí busquei isso dentro da permuta. Legal. E esse padrão que você falou é muito comum porque o empreendedorismo está cada vez aumentando mais. Só que muitos empreendedores ainda não são empresários porque eles precisam de se envolver em toda a parte estratégica e até operacional da empresa, né? Então é Sim, quase um autônomo também. sim. Como que foi a sua transição de você perceber isso assim, olha, eu preciso deixar de ser
a empresária para uma empresária mesmo? Ó, primeiro a minha transição foi um pouco forçada, assim. Eu tenho uma menina de 7 anos, que é a Manu, e tenho uma de 5. E na gravidez da Manu, eu passei muito mal. Sabe aquele mal, assim, que você não consegue, às vezes, dirigir? Imagino. Então, era aquela gravidez que eu passei mal do primeiro mês até o último. E aí, familiarmente, né, eu ia para a autoescola todos os dias fazer a parte administrativa. E aí, meu marido chegou para mim e falou assim: olha, nós precisamos repensar isso aí, porque não tá legal você dirigindo, passando mal, às vezes tendo que parar o carro. Falei, vamos montar um home office. Isso há 8 anos atrás, 8 anos né? atrás. Não era pandemia, era fora de pandemia. Vamos montar um home office. E aí trouxe a parte administrativa toda para casa, para o escritório que a gente montou e tudo mais. E tive que delegar aquilo que eu fazia presencialmente na autoescola. Atender um aluno, né? Sim, Fazer uma reciclagem com o instrutor, acompanhar uma aula, isso tudo eu tive que aprender a passar para outra pessoa fazer. Então ali eu já comecei a abrir mão de todo o controle que a gente acha que tem como empresário, ou que deveria ter. Ah, ninguém vai fazer tão bem quanto eu o atendimento ao meu ao cliente, cliente. né? Ninguém vai dar o suporte para o aluno do jeito que eu daria. E eu comecei a me desprender ali. Fiquei com a parte administrativa, fazendo acesso remoto nos computadores da empresa e acompanhando tudo à distância. Ali eu já comecei a ter mais tempo disponível para pensar estrategicamente. Primeiro que eu me Legal. deslocava 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar. Então eu tinha ali de sobra 1h30 no mínimo por dia. Que era onde eu comecei a olhar para as consultorias, para os treinamentos. Eu falei, ó, tô sobrando esse tempo aqui do operacional que eu ainda fazia, eu vou buscar conhecimento. Como melhorar minhas vendas, como melhorar nosso marketing, como melhorar o visual da empresa, né? Então eu fiz reuniões nessa época com arquitetos, com Legal. marcenaria, com gente de treinamento, vários setores, para ver o que eu podia usar para melhorar a empresa mesmo e que aquilo ali ia dar resultado na venda. E nessa época, você já conhecia a Trox? Você já Já. utilizava esse sistema de Já, permuta eu também? já utilizava permuta multilateral através de um outro grupo que não era a Trox, Sim, né? Nós temos algumas concorrências aí já pelo Brasil, mas não tão boas como a Trox, já adianto, né? E eu já conhecia, já estava nesse universo de permuta corporativa. E aí eu comecei, como a autoescola é um produto bastante procurado, né, nas permutas, porque não é só o empresário às vezes já tem carteira, né, mas o filho dele vai tirar uma carteira, o funcionário dele precisa tirar uma carteira, sim. alguém que está no relacionamento dele precisa às vezes, então ele usa a permuta para isso. E aí, como eu vendia bastante, eu tinha bastante crédito, eu comecei a ter tranquilidade para investir nessas coisas. Né? Eu falei, não, a mentoria custava R$ 1.000, vou fazer mil créditos, né? E aí eu sentava com outros empresários que me davam aquela mentoria e que sempre abriam minha mente para coisas que eu falava, nossa, nunca pensei em fazer isso. Nossa, isso aqui é possível. E aí começamos a investir nisso, eu e o meu marido, meu sócio na época, meu sócio hoje. Falo na época que ele já foi meu namorado sócio e marido sócio. E começamos a investir nesse conhecimento mesmo para se tornar empresários, para sair da posição Legal. do eu empresário. Tudo eu que faço, tudo eu que tomo decisão. E a virada de chave maior veio durante a pandemia, ou um pouquinho pós-pandemia. Por quê? Porque tudo foi para o digital, nós já estávamos no digital na época, e a gente teve que aprender mais sobre o digital. Então, a minha empresa Autoescola hoje, 90% das nossas vendas é no digital. Por incrível que Exatamente pareça. pós-pandemia. Pós-pandemia. Durante a pandemia, nós buscamos todo o conteúdo disponível através dos parceiros da Trox. Aprendemos, colocamos em prática, tentativa e erro, algumas coisas foram tentativa e Sim, erro mesmo. Chegamos na gestão de tráfego, aprendemos muito e começamos a aplicar. E aplicar para o legal. empreendedor é tirar o dinheiro do caixa e arriscar. E Vamos lá, ver investir, é como é que é. verdade. Investir, É, não tem outro caminho. E aí nós começamos a ter uma rede social muito movimentada, legal. o que gerou muita visibilidade, foi muito bom. E a gente tinha um perfil assim, nessa época ainda, de a rede social tem que passar tudo por nós. Então não pode ter um post com uma vírgula fora do lugar que a gente não vai autorizar. E em determinado momento aquilo estava ficando tão pesado, tão cansativo de controlar, porque era muito fluxo de mensagens que tinha que ter constantemente, que eu cheguei e falei com ele, olha, eu fiz uma mentoria outro dia, eu lembro, e ela me falou o seguinte, que
o feito é melhor do que o perfeito. Essa frase é clássica. É clássica. Então, eu tô achando que a gente devia soltar um pouco mais essa questão da rede social para os nossos funcionários que são mais jovens do que a gente, que entendem mais esse universo, do que a gente que mal sabe fazer um post no Instagram. Eu, pelo menos, sou essa pessoa. Ele também. Ele tinha todo o know-how ali do conteúdo, mas ele não sabia como fazer, que hora era melhor para fazer. Um vídeo para sair demorava horrores, porque a gente não conseguia gravar. E eu falei, vamos soltar, vamos valorizar, vamos chamar as meninas da recepção que já tinham feito um ou outro vídeo, vamos conversar com elas, vamos ver se elas querem mais essa função, logicamente pago por isso, para a gente poder ver se isso vai funcionar melhor. Foi uma das melhores coisas que a gente fez, porque hoje a minha rede social é o que é, porque os meus funcionários fazem 1000 vezes melhor do que eu faria. Legal. De vez em quando sobe alguma coisa com um errinho de português, sobe, mas a gente finge que não viu, porque a internet é assim. Para o público maior que tira carteira ou que segue a minha página, isso passa. Sim, né? é mais relevante a mensagem do que às vezes os detalhes. A perfeição, né? A gente buscava uma perfeição que travava o processo. Então eu falei, vou soltar. E soltando, a gente tem ali o aluno se envolvendo, querendo fazer vídeo. E fazendo... mesmo? É muito legal, muito legal. E a equipe entrosada, né, na questão da rede social. E, assim, isso traz uma autoridade, né, que passa sinceridade. Então, são feedbacks e mais feedbacks do aluno que tirou a carteira e chega lá e fala bem do treinamento, do instrutor, do atendimento. Então, nós temos localização, a gente tem atendimento, a gente tem preço e a gente tem uma rede social muito bem trabalhada. Então, isso, para uma empresa, hoje, é muito importante. E nesse universo empresarial, uma coisa que eu tenho visto e tenho compartilhado muito com às vezes, os empresários mais próximos, amigos, é que não adianta você ter um bom produto. As variáveis têm que estar bem alinhadas, porque um bom produto mal comercializado, sem logística, sem uma boa entrega, não adianta nada. Pensa numa confeitaria que tem um bolo delicioso, mas aí ele não te entrega, aí tá longe, ele não consegue transportar, não tem uma embalagem adequada. Então, o empresário tem que pensar mais amplo, né? E parar de ficar olhando assim. A gente olhava muitas vezes só para a aula de direção. Que é o produto principal, mas tem todo o contexto. Mas tem tudo em volta. É o atendimento, é o pós-venda, é a satisfação. Às vezes é a individualização daquele cliente, né? Ele pode ser um cliente que tem um pouco mais de dificuldade ou não. Então, nós temos algumas parcerias aí, quero citar aqui o meu parceiro. Legal, fica à vontade. Que é um psicólogo, perito, examinador de trânsito, Ronilson, que está sempre com a gente lá. Depois eu vou marcar ele nesse podcast, fazendo palestra para os alunos sobre o processo emocional de tirar uma carteira, né? Então, a gente não cuida só da parte comercial, a gente cuida do aluno como um todo, desde o momento que ele entra, assina o contrato, até o momento que ele vai tirar a fotinha com a carteira na mão. Então, esse é um diferencial também. Mas a gente não nasceu sabendo isso. A gente foi aprendendo e a gente tem um perfil empreendedor que preocupa com as etapas. Muito bom. E é isso que eu ia começar a abordar agora, porque a gente já falou um pouquinho de permutas aqui, né? Já deu para ver que tem muito benefício. Sim. E que esse universo de permutas corporativas foi essencial na trajetória, principalmente de uns anos para cá. Mas e o início, né? Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto. Eu tenho certeza que você que está assistindo ou ouvindo esse episódio vai querer saber mais e até conhecer essa plataforma que é a Trox. Então aguarde, mas antes eu quero saber lá do início, né? Como que começou todo esse ambiente de autoescola, de centro de formação de condutores, porque eu vi que você tem propriedade para falar, né? E você me falou que não vem de uma família que empreendia. Como é que a Fernanda descobriu o universo de centro de formação de condutores? Então, depois de algumas etapas aí já empreendendo, eu estava num processo de insatisfação. Eu quero sair desse lugar que eu tô, né? Eu tinha uma agência de turismo pequena e não tava gostando muito de turismo. Você trabalha fim de semana, tinha que atender os clientes, Verdade. né? De madrugada, reserva que não deu certo. Então, eu quero sair desse meio. E aí, meu namorado, na época que hoje é meu marido, fez um curso de instrutor. E lá do curso ele me ligou e falou: você devia fazer esse curso aqui, você gosta de dirigir, eu vejo você, né? Eu gostava de dirigir o carro dele.
E aí aí ele falou assim: eu acho que você ia dar bem nesse curso aqui. Aí eu fui fazer o curso, né? Óbvio. Ele terminou e eu entrei no curso. E aí, uma turma de 30 homens, 2 mulheres. Então, o universo para mulher naquele momento ali era extremamente novo. Olha Já só. era uma coisa inovadora. Eu falei, mas eu vou topar o desafio. Fiz o curso, me formei e fui buscar as etapas, né, de qualificação. Antes de eu chegar no momento de dar uma aula, eu fiz estágio, eu era curiosa, eu cheguei numa autoescola e falei, eu posso assistir a aula dos instrutores aqui? Aí o pessoal, tipo, ninguém nunca pediu isso aqui, né? Mas eu pedi, porque eu queria sentar no banco de trás de instrutores diferentes para ver como cada um era, porque eu Sim. sabia que tinha diferença, né? E ali eu aprendi muito, achei parceiros muito legais, pessoas assim disponíveis para mostrar os gargalos que o negócio tinha, né? Sim. Ali eu aprendi muito. E aí me disponibilizei a começar, né? Compramos um carro, ser agregado de uma autoescola na época era comum. Eu com o carro, ele com ele, fomos para uma autoescola e começamos ali o processo de dar aula na direção. Aí agora já na direção, mas eu passei por todas as etapas, fui pela legislação, depois fui para a direção. E sempre gostei muito, assim, de ensinar. Dei muita aula, mas era assim, de 6 da manhã até as 8 da noite, dando aula. Então a Que gente isso aí. ralava muito, porque Vida tinha que de pagar o carro, empreendedor. tinha que pagar o carro e tinha que ganhar dinheiro, É né? isso aí. Chegava fim de semana, a gente estava morto, já não queria fazer nada, mas foi um período de muito retorno, assim. Foi rápido o investimento que a gente fez, né? A gente ganhava bem, tinha um universo ali já bom. Legal. E a partir desse curso, como que foi o processo, né? Você falou que passou por todas as etapas, mas já era algo que você imaginava de, sei lá, virar instrutora, Não. né? Porque essa motivação, qual que foi a principal motivação? Ó, a principal motivação é que era uma coisa que eu já gostava de fazer, dirigir, né, e poder passar conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui. No final Legal, das contas, a exatamente. Se gente comunicar, acaba né? chegando no mesmo lugar, né? Eu já lá não sabia disso, mas eu hoje sei que eu já tenho não é, não vou chamar de dom, essa facilidade de passar um conteúdo para frente. E aí Legal. já era uma coisa que eu já conectei. Então eu fiz o curso despretensiosa. Falei, vou fazer mais um curso e vou ver o que que é. Mas quando eu saí do curso, eu falei, eu quero isso como profissão. Porque o Legal. pessoal falava, vai ser lucrativo, você vai ter liberdade, né? Apesar que não era tanto Começou as assim, né? motivações, né? Lucrativo, Lucrativo, liberdade, liberdade, você vai interessante. ser dono do seu, entre aspas, do seu próprio negócio, porque ter um carro agregado de autoescola é como ser dono de um pequeno negócio, né? Sim, Você tá ali atrelado a um CNPJ, mas você que manda, você dá aula de manhã se você quiser, se você não quiser, você avisa que você não vai abrir aquele horário e pronto. legal. Então, essa liberdade enquanto empreendedor era o que eu buscava, né? E depois ela veio junto com algumas responsabilidades que a gente tem que aprender a administrar. Então, por exemplo, o dinheiro que circulava era assim: o aluno chegava, comprava 20 aulas na sua mão e te pagava ali na hora em dinheiro. Então, tinha dia que você tinha muito dinheiro, tinha dia que você não tinha dinheiro nenhum. Então, você tinha que controlar gasolina, manutenção do carro. Então, era tudo que uma empresa tem hoje. É, O carro era uma empresa. é uma administração, né? Você Era uma teve que se administração. desenvolver também É, como administradora. E, Fernanda, vendo você se comunicando assim, você sempre vendeu bem? sim, É vendo mesmo? Você tem bem. facilidade para vender bem porque você se comunica. Eu vejo que você gosta de compartilhar informação, se comunicar, mas a parte da venda também é essencial, né? Sim, essencial. Vender, às vezes, é mais do que fechar o contrato, né? A gente vender conteúdo, fazer a pessoa prestar atenção em você ou no que você está falando. Eu costumo brincar com minha amiga, às vezes a gente reúne as amigas e elas falam assim: Ah, adoro quando a gente bate papo, que eu aprendo um monte de coisa. E às vezes é um papo despretensioso, uma coisa que você viu ali, que você passa para o outro. Então, eu acho que todos nós somos vendedores, né? Todo mundo está vendendo alguma coisa, algum tipo E aí, quando você foca isso para o negócio, ser bom comunicador, consequentemente, vai ser um bom vendedor, eu acho. Totalmente, porque é o que você falou, em todo momento nós estamos comunicando algo ou vendendo. Em todo momento nós estamos vendendo algo ou comunicando algo. Por exemplo, a imagem pessoal diz muito sobre isso, Sim, né? E a vendendo a gente ideia. vende a nossa imagem, a nossa empresa, Sim. mesmo sem falar sobre isso. E como é que foi esse processo, então, depois que você já estava ali faturando, tendo alguns benefícios, e ainda não era a sua própria autoescola? Não.
Mas aí teve uma virada de chave, então, como Sim. a empreendedora também. Sim. Aí nós tivemos uma grande oportunidade, né? Que eu falo sempre o seguinte: as oportunidades aparecem e nem sempre você está pronto. Mas se você estiver disponível e pronto para se preparar, elas podem ser bem aproveitadas, né? Então eu tive uma oportunidade ali por volta dos 27 anos, que foi pegar uma autoescola arrendada. Então, a autoescola onde a gente trabalhava, o dono chegou e falou: quero arrendar a autoescola. Você topa? E Eu você era nova, né? Nova, 27 anos. com pouco conhecimento, Para né? uma mulher, né, que há poucos anos atrás, talvez, você tinha passado por uma sala onde tinha poucas mulheres, que você comentou agora há Sim, pouco, sim, e agora teve essa oportunidade, então, de virar a chave. sim. E aí ele falou: eu gosto do seu perfil, eu acho que você é curiosa, que você pergunta, que você dá palpite, né? E eu queria alguém para tocar a minha empresa, porque eu tô indo para um outro ramo, tô um pouco desanimado dessa vida empreendedora. Então eu quero uma pessoa para chegar e fazer, executar. Você tá, aí você topa? Eu falei: é, se eu tiver um suporte, né? Assim, foi para mim foi extremamente assim. Eu falei sim, mas dentro eu fiquei insegura. Eu falei, meu Deus, não sei nada de ser uma empresa, de estar por trás de um CNPJ, administrar pessoas, ter funcionários. Mas mesmo assim, eu falei, vou topar o desafio, porque ele falou que ia me ajudar, né? Ele é meu amigo até hoje. Eurico, um abraço pra você. Vou marcar ele no Legal. podcast. E aí eu topei, né? E peguei aquela empresa que não estava muito bem financeiramente, estava em débito, como diz o outro. E fiz um bom trabalho junto com a equipe, junto com as pessoas que estavam envolvidas. Aprendi muito, muita coisa que eu não sabia que existia no universo empresarial, eu aprendi ali. E agradeço por isso, porque foi uma base muito boa. E depois que a empresa estava bem estruturada, nós tivemos ali um pequeno desentendimento sobre continuar ou não continuar, e eu resolvi sair com as portas abertas, como a gente fala, né? Por Sim. isso ele permanece meu amigo, ele continuou com a empresa, e eu topei o desafio de começar uma nova empresa. E você falou um detalhe interessante, né, no meio da sua fala, que é você falou sim sem ter uma visão geral sobre aquilo. Me conta mais sobre isso. E esse segundo momento, você já tinha uma visão geral, você já tinha certeza de tudo como é que ia ser quando você disse sim? Não, você já andou de montanha-russa? Não Não? gosto. Pois é. Engraçado, Eu para empreender adoro eu topo. A montanha-russa. montanha-russa não empreender eu topo. Agora, Eu parque adoro de diversão, meu montanha-russa. Deus. E foi mais ou menos essa sensação, assim, quando você chega numa montanha-russa que ela você nunca andou, aí você tá caminhando pra sentar no carrinho e vai dando aquele friozinho na barriga, você não sabe como é que vai ser. Foi isso que eu senti, fazendo um comparativo. Sei, Por eu quê? Porque eu imagino a queria sensação. muito ir, né? Eu sabia que eu ia, mas eu não sabia para onde eu estava indo. Eu fiquei um pouco receosa, mas eu falei, se eu tô tendo essa oportunidade e eu sou um ser humano, eu posso errar também. Então eu vou tentar. Se por acaso daqui 6 meses ou um tempo eu descobrir que não era isso, que não dá certo, eu vou tentar diminuir os prejuízos desse processo, mas eu vou tentar. Porque se eu Legal. tentar e der certo, eu sabia que era a oportunidade da minha vida. Porque para uma pessoa jovem como eu era, não é qualquer um que chega e fala, vou administrar uma empresa que poderia ser muito lucrativa e depois se tornou muito lucrativa, muito embora naquele momento não estava tanto. E, de novo, não foi só pelo meu trabalho, foi por um perfil de trabalho que foi implantado naquela empresa. Então, as bases da organização eu já tinha, porque eu administrava bem o meu carro. Meu carro, muito embora o dinheiro entrava de uma forma Sim, desordenada, mas ele tinha caixa, sabe? Que entrada, totalmente, saída, totalmente. previsão de quando trocava o pneu, previsão de quando trocava a embreagem, eu era toda organizada. Então, ele enxergava isso em mim e foi por isso que ele fez a proposta para mim. Nós éramos 14 instrutores na mesma posição. Então ele viu esse diferencial e falou: vou colocar as fichas ali e vamos ver o que Sim. dá, né? E principalmente, isso te preparou, né, para Sim, essa outra administração, mesmo que seja sim, um carro, era um pequeno negócio ali que preparou essa base para uma autoescola. sim, E eu já ouvi uma frase que diz o quê? Que o sucesso é uma linha muito fina entre visionário e louco. Entre a loucura e a visão, né? Entre o resultado extraordinário e aquela pessoa, nossa, quebrou, eu sabia que ia dar errado. Porque quando dá certo, né? A pessoa arrisca e dá certo, tem muita gente que fala, nossa, eu sempre acreditei. Mas uhum, às vezes quando dá errado também tem gente que acaba falando, nossa,
não ia ser dessa forma. E como é que foi no seu caso? Quando você falou, olha, vou assumir um compromisso desse, um passo grande, né? Que foi uma oportunidade. Primeira coisa, eu documentei, né? Fiz um documento falando Boa. se não der certo, quais eram as responsabilidades ali, inclusive financeiras, para que não fosse tão arriscado, né? Eu tá à frente de um negócio, por exemplo, eu peguei uma dívida em andamento que não podia vir para mim depois. Então, eu tive que documentar o arrendamento da forma correta para que a dívida fosse do CNPJ e não da Fernanda. Porque E, senão você pega um negócio assim que às vezes a pessoa pode transferir determinadas sim. responsabilidades que você não deveria pegar. E Então, a primeira você já coisa. deu um passo melhor do que muita gente, né? Que tem gente que já entra empreendendo sem nem documentar. É, Então, não, não. legal. Eu brinco que sócio, por exemplo, você tem que pensar bem com quem você vai abrir sociedade, porque é um negócio que se um desequilibra, o outro também vai desequilibrar, vai Totalmente. refletir no outro. Então, eu tomo muito cuidado com isso. Às vezes, já tive várias propostas, vamos abrir um negócio, vamos ser sócio. Eu falo, não, melhor não, porque vai que não dá certo. Então, nesse ponto, eu sou um pouco mais firme, assim. Eu Pé no quero chão. crescer devagar. Eu até Legal. estava falando sobre isso quando a gente estava conversando, que é o seguinte, eu acho que quanto mais do básico do negócio você conhece e vai subindo os degraus, mais saudável fica a sua empresa ou sua vida de empreendedor. Então, você tem que conhecer as etapas do processo. Não é ninguém chegar para você e falar assim, monta uma autoescola que você vai ficar rica. E eu estava até comentando isso com um amigo meu da época que a gente era jovem e a gente de vez em quando saía para um happy hour, né? Eu lembro até hoje, eu chegando no happy hour, e ele era administrador já na época, já administrava uma empresa. Eu cheguei para ele e falei com ele: cara, surgiu uma oportunidade da minha vida. Aí ele falou assim: o que que foi? Eu falei, nossa, eu vou abrir. É isso aí, a gente já estava indo abrir a autoescola. Eu vou abrir uma autoescola e o retorno é assim, assim, assado, e o investimento é tal. Ele falou, e aí eu falei com ele que o retorno seria em 2 anos, né? Porque Aham. a minha cabeça estava acelerada ali pensando. Aí ele olhou para mim e falou assim: Fê, vai com calma. Não é assim, não. Um negócio desse porte aí, com esse Ele investimento. meio que tirou você lá do céu, assim, É. vem pra E eu terra. lembro até hoje falando com ele, cara, você é mó sem graça, eu tô aqui toda empolgada, você jogando um monte de areia no negócio. Ele falou assim, não, mas eu sou seu amigo, eu Legal. preciso colocar o seu pé no chão porque você tá indo rápido demais no pensamento. Você vai ter que executar uma série de coisas para chegar nesse faturamento que você tá imaginando aí. Muito E bom. aí, enfim, foi bem isso mesmo. Uns anos depois eu descobri, né? Aí a gente passou alguns perrengues para depois ter uma empresa que hoje já são 12 anos, a Autoescola Sistema. 12 anos. 12 anos. Então, Que assim, é uma legal. empresa que é estável, saudável, com bons funcionários, e a gente é muito feliz de poder ter esse negócio. É um negócio que abençoa vidas, né, no sentido de Muito pessoas, bom. e a gente está aí para somar, né? Não só para ser um empresário que tem lucro. A empresa tem uma intenção ali de facilitar esse processo. Porque a gente sabe que é caro, que Sim. é emocionalmente desgastante, então a gente Não, está e nisso. eu imagino quantas histórias já não de pessoas satisfeitas que conquistaram a carteira tão sonhada, Sim. né, CNH, que vocês já colaboraram, né? Já marcaram vidas. Sim, quando eu era instrutora, eu recebia É cartinhas, mesmo. presentes, né? Os instrutores hoje na empresa recebem isso. Hoje, de uma forma talvez um pouco diferente, né? Eles recebem um chocolate da Cacau Show, um convite para ir no churrasco, várias modalidades, mas os alunos ficam gratos, porque é uma relação ali da vida mesmo. Meu instrutor, meu professor, né? Sim, Então, o tem quanto é isso. marcante, né? Eu lembro da minha instrutora há não sei quantos anos atrás que eu tirei carteira, mas eu lembro que ela estava lá junto comigo, vibrando. Sim, Na hora que eu sim. terminei a baliza, que era a última na época, ela falou: passou, agora foi. Faz parte da Então história, faz né? parte da história, né? É uma lembrança que vocês impactam vidas diretamente. Sim. E nesse percurso todo, né? A gente estava falando aqui muito sobre a autoescola Sistema. Qual que é o arroba mesmo? @Autoescola Sistema. E aí, você falou no início que tem algumas promoções lá, né? Então, Sim, várias promoções rolando essa fiquem semana. atentos, né? Não perde a oportunidade, não. Muito bom. E já que nós estamos falando do BH Podcast, onde que a pessoa encontra a autoescola Sistema aqui em BH? Ela tá na rua São Paulo, esquina com Goitacazes, entre Goitacazes e Augusto de Lima, bem na Ó, região ali do Shopping Cidade, muito bem localizado. fácil acesso para todo mundo, né? Fácil acesso. E isso é uma coisa curiosa também. Eu tirei carteira no centro de Belo Horizonte quando me habilitei. E quando fui pegar o desafio de virar instrutora, eu tinha a opção de procurar uma autoescola do bairro. Mas eu falei, não, eu quero na região central, porque ali o meu
perfil empreendedor já estava conversando comigo e eu não sabia. Porque eu pensava assim, eu vou ter sempre aluno, vai ter sempre fluxo de pessoas circulando. Sim. Então, isso já era um start ali, e hoje eu falo, é isso mesmo, tem sempre alunos circulando ali na porta, o seu cliente está passando ali o tempo inteiro, e, enfim, Ou seja, o ponto conta o muito, né? ponto conta muito. Quando você tem uma loja física, o ponto conta muito, mas o ponto relacionado ao seu público também, Sim, né? em todo o contexto, né? O ponto, qualidade no atendimento, Sim, a divulgação. Também a gente sim, não pode deixar de lado o digital, que sim, você falou que estruturou muito bem muito, nessa caminhada. E hoje vocês atendem diversas pessoas. sim, Mas tem um detalhe que agora eu quero saber, né? Que a gente comentou lá no início sobre essa plataforma sim. da Trox. A gente já tá indo para quase 1 hora de episódio aqui, nem parece. Nem É, parece que é voa esse verdade. tempo. A gente não pode terminar esse episódio sem comentar sobre os benefícios dessa plataforma. Uhum, Agora que a gente já conhece a Fernanda, a muito base bom. empresarial dela também, né? Do que você já viveu, por quê? Quando a gente fala de permuta, não adianta eu falar só na teoria, eu tenho que falar da prática. E Uhum, pelo que você me falou, você viveu esse ambiente de utilizar esses benefícios até na construção do seu negócio, da sua empresa. sim. Como que aconteceu esse processo? Além de eu usar isso na empresa, né? Que foi assim, a gente não tinha caixa para investir nessas consultorias, treinamentos e tudo. E através da permuta, eu vendia aquilo que era ocioso. Então, vou dar um exemplo. Meu instrutor tá lá, ele tem 8 horas de serviço, mas ele só tem 5 aulas para dar naquele dia. Então, eu tinha 3 horários ociosos. Isso é uma rotina para a maioria das empresas que trabalham com agenda, né? Salão de Legal. beleza, dentistas, psicólogos, todo mundo que trabalha com agenda, não necessariamente ele tem uma agenda lotada. Então, todo empresário tem esse gargalo. Você aqui no estúdio, por exemplo, às vezes você tem uma vaga para Sim. encaixar uma pessoa, por isso que você vai topar a ideia da permuta, Não, já né? tô dentro e é Já somos real. parceiros. Nós começamos toda essa conversa a partir dessa proposta, né, de exatamente gerar um benefício para os horários disponíveis que a gente tem. Sim, sim. Isso, Aguardem, ó, isso, em breve. isso mesmo. Isso movimenta a sua empresa no sentido de ter mais pessoas circulando, e indiferente como ela vai pagar, né? No caso, ela vai pagar em permuta, você tem o custo, mas toda empresa tem um custo. Às vezes a ociosidade também gera custo, que era o meu caso. O instrutor ficava lá olhando para o teto, porque ele é comissionado, e ele ficava pensando: ah, vou receber só o salário básico nessa aula que eu não dei, eu não vou receber a comissão. Isso gerava uma insatisfação nele e em mim, que o horário não estava ocupado, e isso é custo. Então eu falei, vou ocupar esse horário com permuta e vou fazer um crédito e vou converter esse crédito para a empresa. E aí eu comecei a me qualificar os funcionários. Então, eu vou falar aqui algumas coisas que eu investi nessa época, enquanto associado. Então, eu vendia os pacotes de autoescola e comprava curso de vendas para as minhas recepcionistas, para que elas atendessem melhor e vendessem mais, né? Porque aquilo que a gente falou no início, todo mundo é vendedor, mas nem todo mundo tem o treinamento para ser vendedor, Exatamente. né? Curso de automaquiagem, que era uma coisa assim, eu queria que elas estivessem sempre maquiadas e bonitas, mas elas não tinham esse conhecimento bom e profissional. Então eu fui lá e paguei um curso para que elas fizessem o curso de Que legal. automaquiagem, para que chegassem. E aí comprei a maquiagem em permuta, É né? mesmo? Até a Até a maquiagem? maquiagem. Então são produtos e serviços, lembra? Então tudo pode ser possível. Muito bom. Aí começamos a escoar esse crédito também na estrutura da empresa. Então, em determinado momento, tinha uma marcenaria disponível, mudamos a recepção, contratamos uma empresa de reforma, né, para fazer a parte estrutural, de pintura e pequenos reparos que precisava fazer. Então, a cara da recepção mudou totalmente. Na época, eu não consegui fazer os estofados em permuta, então eu comprei em dinheiro, mas era um dinheiro que saiu menos do que se saísse toda a reforma. Então, a reforma saiu em permuta e o sofá complementei em Legal. dinheiro. E aí eu comecei a olhar para outras coisas. Eu comecei a olhar para o interno. Para aqueles funcionários que estavam ali todo dia, que às vezes nós, empresários, temos vontade de aumentar o salário, mas não conseguimos. Eu falei, como que a permuta pode me ajudar nisso? E aí eu comecei a olhar para bonificações. Conversei com o contador, falei, como que eu posso fazer isso? Ele falou, não, você pode fazer. Você pode comprar um voucher e dar na mão do seu funcionário como bonificação, complemento de salário. Isso é legal, não tem problema nenhum. Não vai somar na folha de pagamento dele nem nada. E aí eu comecei a fazer bonificações para todo mundo. E depois eu comecei a fazer bonificações individuais. Legal. Você tem
bom retorno, um bom Desempenho. desempenho naquele mês, Sim. eu vou lá e te dou algo que seja relevante para sua vida. Então, um curso, ou um passeio, uma hospedagem, um restaurante, né? Então, isso fez total diferença também para eles, porque eles se sentem mais valorizados, né? O pessoal até brinca, e qual que vai ser o bônus desse mês, né? Isso tudo com os créditos adquiridos através da permuta. Muito bom. E tudo isso de uma forma direta, né? Não é uma questão teórica assim, eu vou ver como funciona. Não, é usufruir Sim. na prática, tanto no ambiente físico, na estrutura, quanto serviços, quanto produtos e quanto os benefícios para funcionários. E como que funciona, Fernanda? Por exemplo, a gente da RVL, né, nós já estamos aderindo nesse formato de permuta corporativa. Mas para quem está assistindo esse episódio ou ouvindo nas plataformas de áudio, como que a pessoa pode conhecer a Trox e utilizar esse processo no dia a dia? Bom, primeiramente você pode me chamar no WhatsApp, que eu vou te passar todas as informações detalhadas, e aqui a gente vai fazer um breve resumo, né? A Trox trabalha por adesão, então você paga um pequeno valor para entrar no grupo Trox. Uma vez associado, você não tem mensalidade nem anuidade. Você é um associado Trox, um parceiro Trox, que vai ser ali acompanhado por um gestor de contas para entender como vender melhor o seu produto ou serviço e comprar. Nós vamos entender como que o seu produto pode agregar para o outro empresário e como que os produtos dos outros que estão sendo ofertados pode agregar na sua empresa, né? Então, nós vamos fazer reuniões, às vezes mais online ou presencialmente em eventos de encontros de associados, para você entender o processo, que é bem simples, é bem como eu disse, você vai ofertar algo, vai fazer um crédito, com esse crédito vai comprar algo. Qual algo você vai comprar? E depende do seu perfil empresarial. Eu contei aqui o meu perfil, né? Faltou uma parte que eu não falei, que eu vou complementar agora, que é eu tive a oportunidade de ter mais qualidade de vida enquanto empresária. Então, lembra o caixa que não sobrava para eu bonificar o funcionário? Ele também não sobrava para eu tirar uma retirada maior. Então, o que que eu fazia? Eu usava a permuta para fazer isso. Então, vamos Interessante. viajar? Vamos viajar em permuta, né? Legal. Sempre que possível surgir oportunidade em permuta. Vamos frequentar restaurantes? Vamos frequentar restaurantes em permuta, se eles estiverem disponíveis. Então, a gente começou a ter mais qualidade de vida enquanto empresários que somos. Então, o dinheiro a gente deixava para pagar as contas fixas, né, plano de saúde, etc. E lazer a gente começou a focar tudo em permuta. Isso porque a nossa empresa tinha esse perfil de permitir que o empresário tirasse esse prolabore aí, parte em permuta. Lógico que a gente sabe que tem empresas de porte maior, como hotel fazenda, às vezes uma gráfica de porte maior não pode fazer isso, né? Mas isso é uma questão de visão. Se o empreendedor entender o quanto aquilo ali pode ser bom para a empresa, pode ser que ele consiga administrar isso. E qualidade de vida para todos que estão envolvidos no processo. Porque quem, por exemplo, meu instrutor que hoje produz mais, ele não recebe aquele valor ali em permuta. Mas ele, em contrapartida, ele sabe que ele está produzindo ali muito, está recebendo o salário dele em dinheiro e ainda vai receber uma bonificação, porque nós abrimos a possibilidade de atendimento em permuta. Legal, Então, isso é interessante. muito bom. O seu negócio, por exemplo, vai vir pessoas aqui, quando você abrir a possibilidade do atendimento em permuta, que vão te gerar outros negócios em dinheiro. Sim, gera uma divulgação espontânea, né? Sim, exatamente. Espontânea e, às vezes, muitas vezes, parcerias mesmo. Então, o grupo funciona nesses termos, né? Tem algumas tarifas que envolvem o processo, mas são diluídas no próprio processo. Então, é bem tranquilo e é bem viável e saudável para as empresas. Muito bom, Fernanda. E assim, para quem está acompanhando esse episódio e ficou na dúvida assim, mas será que minha empresa ela vai encaixar nesse formato também? Eu sou um advogado, eu sou um arquiteto, presto um serviço, ou se não, eu fabrico doces, né? Eu vendo doce para festas. Qual a sua orientação para essas empresas? Todos os nichos encaixam em permuta. Todos. Tem raras exceções, né? Por exemplo, um seguro de vida. Talvez não, porque ele é pago mensalmente, tem lá as bonificações, franquias e tal. Mas qualquer negócio, pequeno, médio ou grande, pode fazer permuta. A gente, estatisticamente, fala que 30% do seu faturamento pode ser colocado em permuta. Mas, de novo, a gente tem que falar o seguinte: se você tem uma empresa que está trabalhando na sua capacidade máxima, você não pode colocar permuta a não ser que você queira crescer, montar uma segunda Sim, unidade, né? Fazer uma parceria. Então, nós estamos aí com um projeto,
e o podcast BH de fazer um canal aí, um podcast específico para empresários falando do seu negócio, mas também do universo permuta. E aí eu vou trazer algumas histórias, pessoas que eu já estou, né, com o convite engatilhado ali, de pessoas que se conheceram através da plataforma de permuta e geraram negócios, outras empresas que não necessariamente só fazem permuta, mas também fazem permuta. Legal. Então começou ali a relação, o network no grupo Trox. Então isso também acontece muito, um negócio agregar no outro, né? Então você pensa uma escola, por exemplo, que tem lá a sala de aula, tem o curso, ela pode, de repente, se agregar a uma escola de música, né? E fazer um produto mais amplo, mais diversificado e vender isso no mercado em dinheiro, inclusive. Né? Então, esses encontros aí na plataforma acontecem com frequência. E o advogado, o dentista, o prestador de serviço encaixa perfeitamente nesse processo. Se ele tiver uma visão de empreendedor, de ter vaga na agenda e querer atender em permuta, ele vai gastar também em permuta e vai potencializar a venda, e vai vender mais, resumindo. Excelente, porque o que me chamou muita atenção é esse acompanhamento. Eu já tinha ouvido falar sobre outros grupos de permuta, mas era algo muito solto. E quando você comentou comigo que existe esse acompanhamento, é um gestor, né, que você tinha comentado, que acompanha um gerente? Gerente de contas. Gerente de contas. Quando a gente tem esse apoio de uma pessoa que vai acompanhar, orientar, indicar qual a melhor solução para aquela empresa, para aquele serviço prestado ou produto, o empresário ele se sente mais confortável para participar. Sim. E gera até uma segurança, né? Sim, e o gerente de contas também te dá feedback, né? Porque normalmente ele recebe o feedback da sua entrega. Então ele também te dá aquele feedback ali, te acompanha, porque ele também é um empresário. Sim. Né? Ele passa por todas as dores que os empresários têm. Então ele sabe, né, falando daquilo que a gente falou lá atrás, da logística, do produto que às vezes é muito bom, mas está faltando uma logística. Então, como que o grupo pode te ajudar a melhorar isso? Né? Dando um exemplo, você falou dos doces. Nós temos uma pessoa que produz o doce é maravilhoso, mas ela está um pouco distante em termos de Belo Horizonte, ela está lá em Vespasiano. Mas aí, onde que a Trox agrega? Tem o Uber, né? Tem o cara que é Trox, que é Uber. Então, quando ela vende o doce, a gente já chama o rapaz Uber e pergunta se ele tem disponibilidade para fazer aquela entrega, porque ela vende para o parceiro. Então, ó, o parceiro comprou o doce em permuta e comprou o Uber que vai levar aquele doce em permuta. Então, é economia para... Se a gente pensar junto enquanto empresas, a gente se ajuda. O grupo foi feito para ter essa interação e funciona. Muito bom, não. Tô vendo assim vários resultados acompanhando e já tô na expectativa para esse podcast, né? Vai ser muito Porque bom. aqui a gente tá falando por alto, né? Qual seria? Deixa um spoiler aí pra gente do que você tá imaginando para esse podcast, que tipo de convidado que você pretende trazer? Eu quero trazer os especialistas em permuta que a gente fala, né? Que são aquelas pessoas que fluem no meio assim com muita facilidade, que é aquela pessoa que já faz permuta num âmbito maior, então ele já aprendeu a trocar produtos e serviços, mas muitas vezes ele compra produtos e serviços que nem é para ele e vende para o outro em dinheiro. Então esse é o ápice da permuta, né? Legal. Eu quero trazer pessoas para compartilhar isso. Esses empresários que se encontraram aí, fizeram parcerias também, são convidados que já estão na minha mira. E o pessoal da área de estética que faz muita permuta, né? E é a alegria das esposas dos empresários ou das empresárias, né? Então a gente consome muita beleza nesse meio de permuta. E todo e qualquer empreendedor que topar a ideia de vir bater um papo comigo aqui para falar da empresa, do negócio, mas também do quanto a permuta modificou aquela empresa ali para melhor. Que legal, olha, então já fica aí a dica para vocês em primeira mão. Em breve vai surgir um podcast, o nome a gente deixa em off, né? Deixa em off, porque aqui no Estúdio RVL em breve vai ter esse podcast, ou seja, se você tem interesse em participar desse meio de permutas, ou já participa, né? Às vezes é um associado do grupo e quer se especializar, conhecer as técnicas com os especialistas, vai ser excelente, né? Vai ser ótimo. E assim, vai ficar gravado, né? Vai ficar acessível ali para depois
todo mundo poder consultar e eu estou muito feliz de poder compartilhar. Eu já faço isso no dia a dia da plataforma, mas num canal como o BH Podcast a gente vai ter muito mais visibilidade, vai poder atingir mais empresários que às vezes nem nunca ouviram falar nas possibilidades, né? Então vai ser bom. Exatamente. E, Fernanda, a gente já está quase chegando aqui no tempo aqui de 1 hora, alcançando o período aqui de um episódio, né? É bem superficial tudo que a gente entrou ainda, a gente não entrou nos detalhes porque é um universo muito amplo. Sim. Mas eu queria te fazer uma pergunta em relação às experiências. Você tem alguma experiência assim que foi marcante para você nesse universo de permuta, que foi engraçada ou que te impactou assim? Ó, eu gosto muito de viajar, né? Então, assim, e a gente permuta, a gente fala que é oportunidade. Às vezes surge uma viagem, você olha assim, você olha só a data e a foto do local e nem busca direito onde é. Então surgiu uma viagem para Balneário Camboriú Santa e Catarina, legal. e aí eu liguei para uma e essa oferta entrou na tela de oferta num dia à noite, um dia comum à noite. E eu não vi. Então, uma das associadas, que é a minha amiga pessoal, que tem uma empresa, chama Espaço Orgânico, me ligou e falou: Fê, você viu a oferta lá de Balneário Camboriú? Eu falei, não vi, vou entrar lá. Eu entrei, estava disponível ainda. Ela falou assim: vamos comprar pra gente viajar junto? E tipo assim, não tinha data, não tinha nenhum tipo de planejamento. Ela falou: a gente compra a hospedagem, depois a gente planeja Beto Carreiro hoje com as crianças e tal. Isso foi muito engraçado. Foi assim, Legal. literalmente aquilo que é a permuta, a oportunidade. Aí eu comprei a oferta, né? Fiz contato com a parceira associada, planejamos a data, fizemos a reserva e tal, e fomos planejar o resto da viagem com 4 crianças, maridos e tal. Um apartamento maravilhoso de frente à praia. Quando eu Que cheguei. E assim, a legal, gente hein? compra, às vezes, a permuta com a expectativa de que vai ser bom, mas permuta pode ser um lugar mais simples. Mas assim, valia muito mais do que eu paguei em permuta pela oportunidade. Então, às vezes a gente fica inseguro, né? Eu poderia ter falado assim: não, amanhã eu compro essa oferta, vamos olhar mais detalhes, mas não, eu cliquei, comprei e depois eu vi os detalhes. Por quê? Porque também existe a questão da temporalidade da oportunidade. Ela não tinha datas disponíveis o ano inteiro, né? Então, quem Sim. chegava primeiro naquela oportunidade lhe comprava. Foi uma das melhores compras que eu fiz, uma das melhores viagens que eu fiz e gastei super pouco, muito Então, pouco, né? superou as expectativas. Superou as expectativas. Outra coisa que foi engraçado também foi encontrar parceiros que viraram amigos ali no processo, né? Que te liga e fala: o que tem de bom na permuta aí? Me mostra tudo que tem. Eu falo: entra lá na tela de oferta. Então, as pessoas gostam de fazer permuta. Tem gente que todo dia está ali olhando as oportunidades e vendendo e comprando, vendendo e comprando. E uma coisa que não é engraçada, mas é uma coisa que me toca muito, é ver empresas que saíram de um patamar X e foram para 2 vezes X. Cresceram, desenvolveram, puderam contratar, né? Puderam ter um empresário mais Sim. leve, um empresário menos pesado ali através da permuta. Então a gente tem muitos exemplos assim, e isso é bom. Isso me faz entender que o trabalho que eu faço tá dando resultado, né? Que é passar o que foi bom para minha empresa, que você pode fazer na sua e qualquer um pode fazer na dele. Excelente, não, muito bom. Só tenho visto benefícios. Te falando assim, real, independente aqui do podcast, estamos conversando já faz um tempo, né? Já fechamos. Sim. E nesse percurso eu comecei a analisar muito, verificar as possibilidades e, assim, fiquei surpreso com quanto existe de oportunidade nesse meio. Porque quando a gente fala de permuta, é aquela pergunta lá do início do episódio, né? A gente sempre pensa assim, ah, olha, eu vou trocar um celular por um determinado item com a pessoa, só tem o que ela pode me oferecer. Uhum. Mas nesse formato multilateral, né? Tá correto? Tá correto. Multilateral, isso aí. Multilateral. Eu vou adquirir algo através de um crédito e não necessariamente o que eu estou adquirindo eu vou fornecer para a Sim, mesma pessoa, né? sim. E só para a gente encerrar esse detalhe, né? Como que funciona a partir do momento que eu vendo algo? Né, para a pessoa que está acompanhando esse episódio e fala assim, opa, mas como é que eu vou receber também em relação a isso? A partir do momento que a pessoa oferece um serviço. Você recebe com crédito na plataforma da Trox. Então, o parceiro que te vendeu faz uma oferta direcionada, ou ela está na tela de oferta, você clicou e comprou, como é o exemplo que eu dei, e esse crédito cai automaticamente na sua conta bancária. Aí você abre e visualiza: eu tenho R$ 1.000, tenho R$ 10.000,
KZs, no caso, né? Que é a moeda da Trox. E com isso você vai lá para a tela de oferta, ou busca o seu gestor, ou já busca o parceiro que você está acostumado a comprar. Tem compras que são recorrentes, por exemplo, contador. Um contador, você fecha ele por 1 ano. Então, é 1 ano de Legal. economia para sua empresa. Uma assessoria jurídica, né? Nós temos uma empresa lá que é especialista em Instagram. Então, você sofreu algum baque lá no seu Instagram, entraram, invadiram, você consegue fazer de forma legal que aquilo ali seja devolvido. Nós temos investigador, né? Que Então, legal. você precisa de fazer uma apuração aí de alguém que sumiu e está te devendo, né? Ele busca as informações. Então, nós temos muita diversidade de possibilidades, tanto para a sua empresa quanto para você. É uma questão de visão, onde que eu vou gastar, né? Você vai estar com a carteira cheia, aí depois você vai descobrir onde gastando. É isso que eu ia comentar, né? A pessoa vai basicamente administrar os créditos dela ali, né? A partir do momento que ela já vendeu, aí é um mundo de oportunidades dentro da plataforma onde ela pode usufruir dos benefícios também. Sim. E às vezes, antes de vender, ela já está pensando onde que ela vai comprar, né? É muito É comum. mesmo? Tem associado que fala, nossa, eu preciso fazer venda, me ajuda a vender. Aí a gente dispara as informações do grupo para a pessoa poder fazer um saldo específico que ela já conversou com você e quer fechar o podcast, né? Exatamente. E já fica uma dica para você que quer ativar o seu próprio podcast aqui no Estúdio RVL. Agora a pessoa vai poder ativar um podcast com permuta. É isso mesmo? É isso mesmo, maravilhoso. Contrato assinado e o Leandro já é nosso parceiro aí com essa simpatia. Foi ótimo conversar com você, adorei. E Muito foi a bom. primeira experiência para mim e agora vamos inaugurar esse podcast aí em breve. Exatamente. Então, além de todas essas novidades, em breve você vai acompanhar a Fernanda aqui conduzindo também um podcast. E todo esse conteúdo sobre permuta, eu tenho certeza que vai ficar mais claro para você acompanhando esses episódios com especialistas, com pessoas que já estão fazendo acontecer no dia a dia, na prática, com a permuta. Sim. E um detalhe, Fernanda, para quem vai acompanhar esse podcast, a gente ainda não vai divulgar o nome e nem o Instagram, mas onde que a pessoa vai conseguir mais informações para já começar a seguir e em breve você divulgar? Pode seguir o Fernando _ Permutas Corporativas, Trox _ BH02 e @sejatrox. A gente vai divulgar lá quando tivermos as datas, horários, tudo definido. Excelente, Fernanda. Obrigado pela participação aqui. Excelente conteúdo. Assim, eu já estou na expectativa agora de começar a usar os meus créditos Muito bom. lá na Trox. Então, agora é só aguardar, né? Você que está acompanhando, já entra em contato com a Fernanda. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, bem atendida e todas as dúvidas vão ser esclarecidas, não é? Muito bom. Quero deixar meu WhatsApp também, Fica à 31 vontade. 98494 5035. Você vai falar direto comigo, um pouquinho de paciência se eu não responder na hora. Às vezes eu posso estar no podcast, né? Exatamente. Mas eu te dou um retorno aí com todas as informações complementares necessárias aí para você se tornar um associado. Não perde a oportunidade. É isso aí. Muito obrigado pela presença aqui no BH Podcast, Fernanda. E para você, fica aí a dica. Conheça a Trox, entre em contato com a Fernanda. E lembrando que todo esse conteúdo que você assistiu nesse episódio também está disponível lá no nosso Instagram, @BHPodcast, no formato de Reels nos melhores momentos. Ou seja, tem vários cortes lá para você assistir novamente e compartilhar com aquela pessoa que você sabe assim, opa, vou deixar essa dica com essa pessoa, compartilhar a divulgação da Trox, falar assim, opa, vamos começar a trabalhar aqui com permutas. É isso aí. É isso aí. Valeu, Estamos esperando Fernanda. vocês. E até o Obrigada. próximo podcast. Obrigada, Leandro. Valeu, pessoal. Até mais e até o próximo episódio do BH Podcast.